Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite a esse evento, um evento tão importante, voltado para comemorar um imenso poeta que ainda hoje apresenta questões, desafios hermenêuticos bem relevantes. Também queria agradecer a organização do evento e Ana Maria Chiarini, em especial maneira, e também Ana Paula, por ter me convidado e pensado no meu nome e no assunto que affrontarei, que é a relação entre Gramsci e Dante e o modo como Dante lê o Canto Décimo do Inferno. Vou imediatamente entrar no assunto, porque terei meia hora, mas meia hora não é muito tempo para uma, uma tão importante, por um assunto tão relevante. Eu vou compartilhar a tela, vou compartilhar torcendo para estar funcionando. Eu espero que esteja funcionando. Então, o título da minha fala, como está sendo mostrado nesse slide, é Gramsci, o Inferno 10 e a escrita em factes. Eu vou tentar explicar por que esse título e por que é tão importante, ou pelo menos é muito mais original do que se pensa, no senso comum, a leitura gramsciana de Dante. A leitura gramsciana de Dante não é considerada uma leitura que diz respeito somente à crítica literária. A ideia que circula entre quem tem uma noção das teorias gramscianas e dos estudos de Gramsci sobre Dante, e é o próprio Gramsci que direciona os leitores para isso, tanto que acabou abandonando a leitura do Canto Décimo do Inferno e a leitura de Dante que ele estava construindo, é que Dante, Gramsci não é um dantista, e Gramsci usa Dante para falar de política, e a leitura que ele fornece é uma leitura política. Eu vou tentar aqui mostrar que não é somente assim, e mesmo sendo uma leitura política, a ideia, a concepção que Gramsci tem de política é muito mais ampla do que normalmente se considera política. Vou começar com Dante, e pretendo começar com uma citação que se encontra, de um trecho che si incontra no Convivio, no secondo trattato, primeiro capítulo. Eu vou ler a tradução de Ciro Mioranza. As escrituras podem ser entendidas e devem ser expostas em 4 sentidos no máximo. É chamado literal e é aquele que não se estende para mais além da letra das palavras que exprimem imagens, como são as fábulas
dos poetas. Aqui Dante coloca com muita clareza um posicionamento que na Epístola Can Grande della Scala, por exemplo, cuja autenticidade continua sendo questionada por uns pesquisadores. Eu não vou entrar nessa questão. Contudo, naquele texto de dedicatória do Paraíso, Dante tem um posicionamento um pouco diferente. Aqui ele esboça e repete uma teoria dos sentidos alegórico, literal, moral e anagógico, muito forte na Idade Média, e que ele propõe considerando o sentido literal como um sentido mentiroso. Ele fala de fábula dos poetas. E o trecho continuava, não está completo, mas a tradução eu não copiei integralmente. O momento mais interessante é nesse trecho que continua. Eu vou ler a tradução de Ciro Mioranza, vocês não encontram na slide, mas eu vou lendo. Aqui tem o italiano. L'altro sentido si chiama allegorico ed questo è quello che si nasconde sotto il manto di queste favole ed è una verità ascosa sotto bella menzogna. Ciro Mioranza gis traduis. O segundo se chama alegórico e é aquele que se esconde sob o manto dessas fábulas, configurando-se uma verdade oculta sob bella mentira. Uma verdade oculta sob bella mentira. Una verità nascosta sotto una bella menzogna. O que tem de interessante na leitura de Gramsci é que Gramsci fornece do sentido literal uma leitura na qual a verdade não se encontra numa dimensão alegórica, mas a verdade se encontra no próprio sentido literal. Gramsci não é o primeiro a afirmar esse ponto de vista. Todavia, estamos numa época, falo da década de. Estamos no final da década de 20, começo de década de 30, quando Gramsci, nas cartas do cárcere e depois nos cadernos do cárcere, elabora as suas especulações, as suas reflexões sobre Dante. É curioso que Gramsci morre em 37, já em 38, um genial pesquisador e professor, Erich Auerbach, publica um ensaio cujo título é Figura, saiu no Arquivo Romanicum de outubro, dezembro de 38, e nesse importante ensaio, que representará uma referência para muitos autores que irão ler, estudar e trabalhar Dante, se lê entre as várias afirmações que a figura é algo real e histórico que anuncia alguma outra coisa que é também real e histórica. Auerbach defende
a ideia de que o sentido literal não é uma bela mentira, pelo contrário, tem uma verdade histórica, tem personagens que existiram historicamente e cuja presença nesse nível de alegoria dos poetas tem um valor de verdade, até porque antecipa a verdade de algo que na dimensão ultraterrena terá um compimento, um complemento. Um outro, não vou soffermar nesse ponto por muito tempo, porque é algo conhecido entre quem não só estuda, mas somente que lê Dante. Auerbach, a interpretação de Auerbach é uma interpretação que abre, inaugura uma tradição de leituras dantescas, então não precisa hum, parar muito para lembrar da interpretação de Auerbach. Mas é curioso que um outro importante, dessa vez não um alemão, mas um americano, Charles Singleton, ele elabora também uma teoria, numa perspectiva que não coincide com a perspectiva de Auerbach, mas é uma perspectiva que não não entra em conflito com a perspectiva de Auerbach, as duas podem conviver perante um leitor interessado a defender a ideia de que existe um sentido literal que não é uma mentira, mas tem um valor de verdade. E coloquei uma citação de um capítulo desse livro Elements of Structure, de Singleton, que abriu também caminho para leituras nos Estados Unidos, e não somente nos Estados Unidos de Dante. A ficção da Divina Comédia, escreve Singleton, é que não é uma ficção. E Singleton valoriza bastante aquele elemento que é definido como alegoria dos teólogos, que é justamente a ideia de que, in factis, as coisas narradas na Divina Comédia, pelo fato da Divina Comédia ser um texto de uma amplidão comparável com a Bíblia, tem, in factis, e não in verbis, tem um valor de verdade. O que é escrito na Divina Comédia é tem a dimensão de uma profecia. E são palavras ditadas por Deus. Essa é a alegoria dos teólogos, e é curioso come Dante, que na Epistola Cangrande sugere isso, faça uma operação ousada, porque o valor de alegoria dos teólogos dizia respeito à Bíblia, e não ao texto imaginado ou produzido por meio de um homem, certo? O que tem Gramsci a ver com tudo isso? Gramsci tem a ver com tudo isso porque ele também, não na perspectiva de Auerbach, não na perspectiva de Singleton, mas numa perspectiva original, porque ele, como já falei no começo, engloba a leitura do Canto Décimo do Inferno dentro da arquitetura político, econômica, ideológica
que os cadernos do cárcere produzem, e fazendo isso, Gramsci encontra, não porque ele seja um dantista ou seja interessado a se afirmar como dantista, pelo contrário, ele é, tem uma carta em que Gramsci diz que ele não quer de jeito nenhum ser um dantista, mas ele acaba justamente por não ser um dantista, mas para, de forma casual, falar também de Dante e utilizar sua metodologia, ou pelo menos um elementos de método que ele constrói nos cadernos, que é também um texto do ponto de vista, é um texto do ponto de vista teórico-filosófico bem importante. Gramsci acaba encontrando, produzindo, criando uma interpretação inédita. E qual é o ponto, ao meu ver, mais significativo da leitura de Dante? É que ele consegue também conferir à escrita dantesca, ao nível literal, um valor de verdade. Quando eu digo nível literal, entendo a nível de retórica, a nível de métrica, a nível gramatical, e tanto que é sobre um elemento de aspecto verbal que ele articula a sua leitura dantesca. Em breve iremos lá. Mas quando falo em método, para ter uma ideia do que estamos falando, coloquei uma citação. A citação vem do caderno 7, em português, traduzida, entre os outros, por Carlos Nelson Coutinho. Gramsci scrive che dentro de um bloco histórico, ou seja, dentro de um discurso que engloba várias e diferentes instâncias, estou simplificando, mas o bloco histórico é isso, numa contingência, o bloco histórico aqui é aquela organização dirigida por um ou mais grupos sociais, mas pensada como uma equivalência de instâncias. De fato, as forças materiais são o conteúdo e as ideologias as formas. Então, a obra literária articula uma ideologia e, portanto, a forma de uma obra literária tem dentro de uma visão de mundo articulada materialmente, tem uma importância grande. É poética na medida em que constrói, é produto, escreve Gramsci numa página famosa dos Cadernos do Cárcere, do homo faber, do homem que faz, que fabrica. As forças materiais são o conteúdo e as ideologias as formas. Distinção de forma e conteúdo meramente didática, porque as forças materiais não seriam concebíveis historicamente sem forma, e as ideologias seriam caprichos individuais sem as forças materiais. Então, Gramsci aqui explica muito bem que a literatura participa organicamente de um
discurso de uma ordem, de uma organização social e simbolica. No caderno 6 se encontra sempre com essa ideia de que as forças materiais são moldadas pela forma ideológica. Aqui encontramos uma reflexão de Gramsci sobre a ideologia de Dante. Uma coisa que é difícil de encontrar em que trabalha, a não ser em textos muito extensos e de agudos comentadores de Gramsci, não é tão comum encontrar em que estuda o canto 10º do inferno, em que dá atenção, se concentra sobre esse tópico, é difícil de encontrar uma relação entre o que, como historiador, como pensador da história, quem reflete sobre a história, e Gramsci faz isso também nos cadernos do cárcere e nas cartas, ele diz sobre a história medieval e muito rapidamente também comenta a respeito de Dante e como ele lê o Canto 10º do Inferno, porque a citação que eu estou para ler e o modo como a leitura dantesca do Canto 10º é realizada, as duas coisas estão profundamente relacionadas. A ideologia, que é aquela que molda as forças materiais, de Dante, definido por Gramsci um novo ghibellinismo. Vamos ler o que Gramsci escreve sobre o novo ghibellinismo. Na realidade, trata-se não de uma doutrina política, mas de uma utopia política que se tinge de reflexos do passado. Essa é a pessoal visão ideológica de Dante, mas não é este o trecho mais interessante. O mais interessante está para vir. E, acima de tudo, trata-se da tentativa de organizar como doutrina a tentativa de, eu chamo a atenção nesse trecho, a tentativa de organizar como doutrina, de novo, a poiesis, a capacidade de fabricar e moldar forças materiais, uma doutrina, aquilo que era só material poético informação, em ebulição, fantasia poética incipiente, que terá sua perfeição na Divina Comédia, seja na estrutura, como continuação da tentativa, agora versificada, de organizar em doutrina os sentimentos. Então, a estrutura é ideologia, conforme Dante explica no caderno 7. Aqui no caderno 6, falando no novo ghibellinismo dantesco, que depois seja uma leitura da ideologia dantesca equivocada, arbitrária, isso não interessa. Interessa a visão, a postura que Gramsci tem quanto a o Canto 10, e principalmente a Dante. Então, na estrutura como continuação da tentativa, agora versificada, Divina Comédia, de organizar em doutrina os sentimentos, seja na poesia, como invectiva apaixonada e drama in atto. Essa questão do drama in atto é importante porque o drama, como Gramsci define de Cavalcanti, é um drama in atto. É muito importante essa citação.
Rapidamente, o canto décimo, imagino que só temos menos de 10 minutos, então vou rapidamente, através dessas imagens, citando uns trechos, tentar ir logo à leitura que Dante faz do canto décimo. É a história. Aqui estamos na città di Dite, na parte baixa do inferno, onde são punidos os pecados de malícia. É punido quem escolheu o mal. Os hereges, que não acreditaram em Deus, os violentos, os fraudulentos e os traíras. São as categorias que chegam até Lúcifer. E os hereges, são punidos em túmulos cheios de fogos. Aqui está no centro, dá para ver Dante que conversa com Farinata, que aparece ouvindo Dante falar em florentino e convida Dante a dizer a ele quem eram os seus antepassados, porque ele, Farinata, homem, um militante político, queria ter ideia de quem eram as pessoas que, na época dele, e onde estavam politicamente situados, eram os antepassados de Dante. Dante conversa com Farinata até que Cavalcante de Cavalcanti, ouvindo a voz de Dante e sabendo que Dante era amigo do filho Guido Cavalcanti, pergunta a Dante: onde está meu filho? Porque você não está em companhia? Era seu costume se acompanhar com meu filho, de meu filho. Eu vou ler logo, aqui tem uma imagem que mostra Cavalcante de Cavalcanti, Dante, Virgilio, Cavalcante de Cavalcanti e Farinata. E Cavalcante de Cavalcanti diz, pergunta a Dante do filho e Dante risponde: da me stesso non venho, non pur, a tradução que eu estou usando é de Italo Eugenio Mauro, publicada pela editora 34. Não vou ler diretamente em português para não gastar muito tempo. Não por mim mesmo eu venho, aquele que lá está meu rumo ordena, por quem chissà evadia o teu guida empenho. Subito ereto gritou: evadia, disseste, então não vive, então não mais. O doce lume, os olhos lhe embacia, o doce lume é o sol, meu filho então está morto. Você falou, usou um verbo aspectual, em italiano ebbe significa, expressa, é um tipo de verbo que expressa, diferente de aveva, ebbe é um verbo cuja ação é concluída, então o fato de Dante utilizar forse e o fato de Dante utilizar, falando no filho, ebbe, acende na fantasia de Cavalcante, de Cavalcante, um drama in atto, un dramma profondo, tanto que, escreve Dante, supim ricadde, assustado pela persuasão do filho dele ter morrido, caiu supino e não mostrou-se mais. Supim ricadde più non parve fuora. E Dante, a partir desse acontecimento, está com uma dúvida, porque já tinha ouvido uma profecia, numa outra oportunidade do inferno, antes de chegar ao círculo dos hereges, e se pergunta, mas como pode este condenado não saber a situação do filho? Pode um condenado prever o futuro, mas não pode entender o presente. E aí termina o canto. O fato interessante é que Gramsci coloca em grande evidência este elemento da figura de Cavalcante de Cavalcanti e a questão de ser algo que pode ser aproximado ao teatro. Não dá tempo de
Esses são os cadernos do cárcere. Não dá tempo de ler todas as citações, eu fiz vou passar agora aqui, de forma que seja possível ler. Aqui são, no caderno, 4 as palavras, com uma citação do que Gramsci diz a respeito do canto décimo do inferno. A palavra mais importante do verso, talvez a quem Guido desdenhou, não é a expressão a quem, nem o fato do desdém, mas apenas o uso do verbo no passado. E tem um outro trecho que Cavalcante desaba, mas Farinata não muda de aspecto, não abaixa a cabeça, não inclina a coluna. Cavalcante cai de costas, Farinata não tem nenhum gesto de abatimento. Dante analisa negativamente Farinata para sugerir os 3 movimentos de Cavalcante: crispar o semblante, abaixar a cabeça, inclinar a coluna, ou seja, um gesto que é poético e dramático ao mesmo tempo. E o último elemento está no caderno 4 e está também numa carta. É uma observação muito importante, que diz justamente respeito à primeira citação de como Dante concebe a relação entre ideologia, ou seja, um discurso coletivo, não individual. Gramsci não é Benedetto Croce. Coletivo que, como coletivo é um bloco histórico, coletivo que molda as forças materiais e o Ebbe. E aqui temos uma ideia. Eu quero terminar com. Tenho 2 minutos, mas eu quero terminar. Espero ter mostrado por que é uma escrita in factis, ou seja, algo prático. A escrita de Dante interessa a Gramsci porque o leitor precisa raciocinar, refletindo sobre o que Dante sugere ao leitor com este verbo aspectual e este talvez, esse forse. O leitor precisa construir o sentido através o sentido do discurso de Dante, porque o leitor tem que acompanhar e refletir sobre um conceito filosófico, algo que é estrutural. Para entender essa expressão estrutura, essa expressão sentimento que encontramos no caderno 6, quando Gramsci fala de Dante, precisamos entender que, do ponto de vista crítico literário, Dante aproveita 2 expressões que Benedetto Croce, quando foram comemorados os 600 anos, não 700 anos, 600 anos desde a morte de Dante, em 21, escreve um famoso livro, La Poesia di Dante, em que mostra que toda essa parte de reflexão filosófica, de uma teoria sobre a capacidade ou menos dos mortos antecipar, poder prever o futuro, tudo isso é considerado por Benedetto Croce uma especulação filosófica que com a poesia não tem nada a ver. A poesia é sentimento que se expressa de forma imediata e prelógica. E Gramsci tenta mostrar exatamente o contrário, que a estrutura é algo importante tanto quanto, porque
é a estrutura que permite ao discurso de um autor, à letra de um autor, se traduzir em discurso que perpassa, attraversa e articula um bloco histórico, e vice-versa, um bloco histórico encontra também na palavra de um autor uma expressão literária, porque, organicamente, qualquer expressão é coletiva e, para Gramsci, e é político, econômica e ideológica. Então, esses três elementos são elementos que a política, a economia e a ideologia convivem um com o outro. E o elemento de raciocínio, junto e combinado com o elemento do sentimento, é algo que permite justamente que a literatura tenha sua mais plena expressão, que é de presença do, para usar uma expressão, do mundo infactis, então, de ser um fenômeno, como utilizei no título dessa minha fala, a expressão infactis, é ser um fenômeno infactis, ou seja, ser algo que não é autônomo em relação ao mundo extratextual, à realidade extratextual, mas é presente na realidade extratextual, e a realidade extratextual é também presente na letra. Então não é uma fábula, uma bela mentira, a literatura, segundo a visão de Gramsci, mas a literatura é verdade. A literatura, só que numa perspectiva diferente da ideia de que a Divina Comédia é infactis porque é falada por Deus, um, ou porque existe uma dimensão metafísica. Aqui, Gramsci mostra todo o seu imanentismo. A letra da Divina Comédia é um momento em que a literatura se expressa da sua maneira mais completa, justamente porque consegue conjugar o poético, segundo uma visão romântica e crociana, que é a expressão pura e individual dos sentimentos, com o racional e coletivo, mas tem mais. Essa abertura para o leitor e para a sociedade, e essa abertura para que o leitor e a sociedade discursivamente interajam com o texto literário, é presente num terceiro importantíssimo aspecto, porque nesse conceito que Gramsci tem de estrutura é incluído não só, como falava Croce, o elemento especulativo filosófico, doutrinal, mas é incluído também o elemento, como falei antes, do extratextual, na sua expressão mais comum, mais evidente, que é o teatro. O teatro é um momento em que as forças materiais, as pessoas, os atores, utilizam palavras que pertencem a um texto, a uma linguagem que é a um código que é um código diferente da linguagem da cena, que é o código da escrita dramática. E esses dois códigos interagem. Um código que é aqui, é agora, vivo, na ação dos corpos dos atores, e, ao mesmo tempo, os atores que estão no teatro dramático, que tem um texto, pelo menos, que trabalha com um texto de uma dramaturgia escrita, eles tornam viva a palavra, uma aqui e uma agora, um devir, incluem num devir a palavra
da drammaturgia. E Gramsci, e concluo com isso para mostrar com'è particolare a leitura de drama in atto do canto décimo, é porque disse que a letra é considerada, in factis, é considerada algo cheio de verdade e cheio de realidade, como o próprio Auerbach. Auerbach elaborará uma ideia interessantíssima de realismo nesse sentido. Escreve Gramsci. Vou ler essa última citação e depois vou terminar. Aqui nos cadernos do cárcere, mas tinha. Não, aqui é nas cartas do cárcere, não no caderno do cárcere. Se não, mas já no caderno, Gramsci, nos cadernos, no caderno 4, Gramsci observou: De Santis notou a aspereza contida no canto décimo, pelo fato de Farinata mudar repentinamente de caráter. Depois de ter sido poesia, ele, Farinata, se torna estrutura, passando a agir como um Cicerone de Dante, como De Santis explica, dando uma explicação filosófica da condição dessas almas que estão no sexto círculo. A representação poética de Farinata foi admirabilmente revivida por Romani. Farinata é uma série de estátuas. Depois, Farinata representa uma rubrica. A rubrica são aquelas anotações de um dramaturgo num texto teatral. Nas cartas do cárcere, Gramsci tinha escrito: se no teatro a obra de arte resulta da colaboração do escritor e dos atores, unificados esteticamente pelo diretor do espetáculo, a rubrica tem no processo criativo uma importância essencial ao limitar o arbitrário do ator e do diretor. Então, o aqui é agora e a letra. Toda a estrutura da Divina Comédia tem essa altíssima função, essa síntese entre o textual e o extratextual, entre a letra e a sua verdade enquanto praxis in atto. Muito obrigado, espero de ter explicado essa visão tão original e que depois Gramsci não retomou, é que, ao meu ver, quem lê Gramsci, falo do leitor comum e de uma parte da crítica, deixou de considerar na sua riqueza, enquanto brilhante leitura do canto décimo de Dante. Muito obrigado.